Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de World Wide Wings. Convido todos vocês para o nosso curso básico da Fé Messiânica. Teremos um vídeo para cada lição e mais tarde o curso também terá um livreto. Lição 3: A Aliança de Sangue. A essência do crer no Elohim de Abraão, Isaac e Jacó é entrar em uma aliança de sangue com ele através de seu filho, Yeshua HaMashiach. Lemos o modelo para isso na história do Êxodo, quando Yahvé conduziu o povo de Israel para fora do Egito. Ele escolheu um tipo de aliança de umbral que era comum no Oriente Médio na época. Uma aliança entre dois parceiros foi feita no umbral da porta, com o abate de um animal e a coleta do sangue em uma calha construída no umbral do chão da porta. Depois disso, um parceiro cruzou o umbral da casa do outro e eles realizaram ali uma refeição da aliança. De acordo com este modelo, Yahvé deu sua instrução de que todo chefe de família deveria abater um cordeiro para si e sua família e colocar o sangue nos umbrais. Todos os residentes do Oriente Médio sabiam que uma aliança estava prestes a acontecer. Então, como aprendemos na Bíblia hebraica, Yahvé viu o sangue no batente da porta como o sangue Aleph Taf de seu filho, que diz de si mesmo que é o Aleph e o Taf. Esta inserção Aleph Taf em Êxodo 12 não foi incluída em nenhuma tradução da Bíblia. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue de Aleph Taf, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Êxodo 12, 13. Posteriormente, quando uma aliança foi formada, sempre foi elaborado um contrato que continha todos os termos da aliança. E isso foi colocado em um baú especial e guardado em um santuário. E exatamente este tratado de aliança entre Yahvé e o povo de Israel ainda estava faltando. Não foi dado na noite da Páscoa, mas Yahvé já havia preparado isso e iria entregá-lo a Moisés 50 dias após o êxodo do Egito. É interessante que a Arca da Aliança seja o primeiro item mencionado em conexão com o tabernáculo, Êxodo 25, 10, 22. E essa arca é o próprio baú destinado à cópia da aliança, as 2 tábuas de pedra da lei. E ao redor da arca, o tabernáculo foi construído. E porque Pêssar e Shavuot, devido à aliança de porta, são as festas de Yahvé, o chamado Omer também é contado imediatamente após as festas dos pães asmos, ou seja, imediatamente após o Shabat cerimonial e não após o Shabat semanal. Caso contrário, haveria uma lacuna na conexão e, de acordo com o entendimento judaico, isso não faria sentido. E o parceiro mais forte só estava vinculado às condições de proteção da aliança, mesmo em caso de guerra, se o outro parceiro da aliança mantivesse as condições da aliança. O cumprimento dos termos da aliança estava associada a bênçãos. Se fielmente obedeceres à palavra de Yahvé, teu Elohim, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Elohim, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Deuteronômio 28, 1, 2. A transgressão estava associada a uma maldição. Contudo, se não obedeceres à palavra de Yahvé, teu Elohim, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão.
Deuteronômio 28:15. Yahvé apresentou os termos da aliança, ou a constituição de seu reino, a seu povo em Shavuot. Yahvé não quis apenas habitar entre seu povo, mas também neles. Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Êxodo 25:8. A palavra hebraica tavek, traduzida aqui como entre meu povo, também significa dentro. O propósito de Yahvé era habitar neles, por meio de seu Ruach HaKodesh, e escrever as cópias da aliança em suas tábuas do coração. Mas quando Yahvé falou as 10 palavras do tratado de aliança com eles, todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: Fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, Yahvé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: Não temais, Yahvé veio para vos provar, e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. O povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Elohim estava. Êxodo 20, 18, 21. O povo temia a proximidade de Yahvé, e por isso o seu plano de habitar dentro deles não aconteceu. Permaneceu assim com as tábuas de pedra da aliança diante de seus olhos. E Yahvé adiou seu desejo de habitar dentro deles para mais tarde. Ele fez esta promessa ao seu profeta Jeremias: Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma Yahvé. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Elohim deles, e eles serão meu povo. Jeremias 31, 31, 33. Aqui, Yahvé estava meramente repetindo o seu plano que ele sempre teve com seu povo. E ele repetiu também este plano em Shavuot, em Jerusalém, quando ele derramou seu Ruach HaKodesh ali, após o discurso de Pedro. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Yeshua HaMashiach para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos Yahvé, nosso Elohim, chamar. Atos 2, 37, 39. E este projeto do Êxodo de fazer uma aliança com Yeshua, arrepender-se e se apoiar em Yahvé e seus ensinamentos na Torá, ainda é válido hoje e percorre as Escrituras. Não há outro caminho. O arrependimento é o requisito básico para reivindicar o Evangelho do Reino. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3, 1, 2. Daquele momento em diante, Yeshua passou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, 12. Como o evangelho do reino foi descrito pelos apóstolos e Yeshua: Arrependam-se, pois o reino está próximo. Para a palavra evangelho, existe a palavra hebraica psorá, que significa notícia, principalmente boas novas, e a palavra grega euangelion, que sempre significa boas novas. Em primeiro lugar, notemos que os apóstolos e Yeshua primeiro pregaram o evangelho do reino aos judeus. Os privilégios que os judeus receberam são: eles receberam os oráculos de Elohim, Romanos 3, 2, filiação, glória,
alianças, legislação, adoração, promessas, dos quais são os pais e o Messias segundo a carne. Romanos 9, 4, 5. Então, quando se tratava de receber o Messias, os judeus da época de Paulo já tinham tantas vantagens que os gentios não tinham. Os judeus eram os que já estavam preparados de qualquer maneira. Eles tinham a Torá, todas as histórias, todos os profetas. Eles entenderam que o Messias estava por vir e muitos deles o alcançaram. E quando os apóstolos e Yeshua falaram aos judeus naquele tempo, eles disseram: voltem e arrependam-se. Você se desviou, mas agora o reino dos céus está aqui. Volte. Mas você não pode pregar a mesma mensagem aos gentios. Eles iriam dizer: de que Deus estamos falando e sobre o que devemos nos arrepender? Fazemos o que todo mundo faz. O que significa o reino dos céus, afinal? Os gentios não tinham nenhuma base para entender isso. Paulo disse-lhes então: tenho boas novas para vós. Este homem de quem falam as Escrituras veio, morreu pelos vossos pecados e ressuscitou. Eles então diriam: quem é este homem e que tipo de livro é este? O quê? Alguém venceu a morte? E então eles começaram a aprender e ouvir sobre Yeshua. E aprenderam com Paulo que Yeshua apareceu aos apóstolos e depois a mais de 500 irmãos da fé e prometeu voltar. E então surgiu a pergunta: que tipo de vida posso levar para viver em harmonia com ele? E então eles procuraram as Escrituras que estavam disponíveis. E isso foi a Torá, ou a Bíblia hebraica. O Evangelho do Reino só faz sentido para pessoas preparadas, ou seja, para o povo judeu, enquanto as boas novas de Paulo foram para pessoas que estavam completamente despreparadas e ignorantes. Na próxima lição, quero abordar uma prática extremamente comum que diz: convide Jesus para entrar em seu coração. Sejam todos ricamente abençoados.